Bom dia, meu povo e minha pova! Uhul! É um prazer inenarrável estar novamente na presença de todos vocês. Vamos dar sequência à nossa aula de redação? Bora lá? Redaçãozinha do Enem, módulo 3. O Davis havia pedido para que vocês realizassem uma das propostas do material didático de vocês no módulo 3, no que diz respeito à produção de uma dissertação argumentativa com as mesmas características exigidas pelo Enem. Lá havia algumas propostas e nós vamos trabalhar hoje a proposta 1, que já foi tema da redação do Enem, que dizia o seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores seguintes, portanto, o conteúdo dos textos motivadores é essencial para, inclusive, delimitar a frase tema, para inclusive delimitar a temática, porque por vezes a temática pode ser mais ampla, então a leitura dos textos motivadores te dá um foco maior sobre o tema da redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. É esse o tema, movimento migratório para o Brasil no século XXI. Então, é sobre isso que nós vamos ter que falar. Sobre isso daqui que nós vamos ter que produzir uma declaração, por exemplo. Apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de um ponto de vista. Bom, se existe um movimento migratório para o Brasil, para o Brasil, significa que o Brasil é uma perspectiva de melhora de vida, porque os imigrantes não viriam para cá sem acreditar que aqui houvesse uma condição de vida melhor ou uma possibilidade de ter uma condição de vida melhor. Seja isso ao longo da história, com a nossa formação histórica, seja isso com a que acontece hoje, né, na realidade. Se há muitos povos vindo para cá, é porque aqui é uma perspectiva, tem uma perspectiva de vida melhor. E sobre isso que a gente precisa transcorrer, escrever. Beleza? É de suma importância que nós leiamos todos os textos de apoio e identifiquemos informações importantes. Vamos lá. Número 1. Ao desembarcar no Brasil, os imigrantes trouxeram muito mais anseio de refazer suas vidas, trabalhando nas lavouras de café e no início da indústria paulista. Nos séculos 19 e 20, os representantes de mais de 70 nacionalidades e etnias chegaram com o sonho de fazer a América e acabaram por construir expressivamente para a história do país e para a história da cultura brasileira. Deles, o Brasil herdou sobrenomes, sotaques, costumes, comidas e vestimentas. A história da migração humana não deve ser encarada como uma questão relacionada exclusivamente ao passado. Há a necessidade de tratar sobre deslocamentos mais recentes. Bom, esse primeiro texto aqui, ele procura demonstrar que o acolhimento de imigrantes não é um fenômeno estranho à cultura brasileira. Isso acontece aqui também. A formação do país possui traços da presença de diferentes culturas no território brasileiro, em diálogo permanente. Além disso, o texto destaca que os imigrantes que constituíram a população nacional buscavam um novo lar, e não apenas um lar para trabalhar. Agora, o texto 2. Acre sofre com a invasão de imigrantes do Haiti. Nos últimos 3 dias de 2011, uma leva de 500 haitianos entrou ilegalmente no Brasil pelo Acre, elevando para 1.400 a quantidade de imigrantes daquele país no município de Brasileia, no Acre. Segundo o secretário adjunto de Justiça e Direitos Humanos do Acre, José Henrique Corinto, os haitianos ocuparam a praça da cidade. A Defesa Civil do Estado enviou
galões de água potável e alimentos, mas ainda não providenciou o abrigo. A imigração ocorre porque o Haiti ainda não se recuperou dos estragos causados pelo terremoto de janeiro de 2010. O primeiro grande grupo de haitianos chegou à Brasileia no dia 14 de janeiro de 2011. Desde então, a entrada ilegal continua, mas eles não são expulsos, obtêm visto humanitário e conseguem tirar carteira de trabalho e CPF para morar e trabalhar no Brasil. Segundo Corinto, ao contrário do que se imagina, não são haitianos miseráveis que buscam o Brasil para viver, mas pessoas de classe média do Haiti e profissionais qualificados como engenheiros, professores, advogados, pedreiros, mestres de obras e carpinteiros. Porém, a maioria chega sem dinheiro. Os brasileiros sempre criticaram a forma como os países europeus traziam imigrantes. Agora chegou a nossa vez, afirma Corinto. Bom, já essa matéria aqui sobre os haitianos ilegais no Acre é bastante provocativa. Depois de apresentar elementos referenciais no primeiro parágrafo, o segundo parece se dedicar de maneira sutil à expressão das questões subjetivas presentes na problemática da imigração. Perceba que a construção, desde então, a entrada ilegal continua, mas eles não são expulsos, que retoma o episódio do terremoto do Haiti, parece expressar uma posição favorável à permanência do grupo de imigrantes no território brasileiro. Para fundamentar sua tese, o autor apoia-se em justificativas humanitárias, relativas à obtenção de visto humanitário, carteira de trabalho e CPF, pelos imigrantes para morar e trabalhar no Brasil. O texto ainda expõe que não são apenas pessoas miseráveis que procuram abrigo no Brasil, mas também profissionais qualificados que, sem dinheiro, buscam oportunidades para reconhecer sua vida. Por fim, o secretário adjunto José Henrique Corinto faz uma provocação que motiva uma reflexão importante. Os brasileiros sempre criticaram a forma como os países europeus tratavam imigrantes. Agora chegou a nossa vez. Já aqui continua no texto 2 um itinerário da passagem dos haitianos para o Acre e, de certa forma, para as outras regiões brasileiras. E o texto 3, que é o último texto dessa coletânea, cujo título é Trilha da Costura, diz o seguinte: os imigrantes bolivianos, pelo último censo, são mais de 3 milhões, com população de aproximadamente de 9,119 milhões de pessoas. A Bolívia, em termos de IDH, ocupa a posição de 114, ou 114º, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. O país está no centro da América do Sul e é o mais pobre, sendo 70% da população considerada miserável. Os principais países para onde os bolivianos imigrantes dirigem-se são Argentina, Brasil, Espanha e Estados Unidos. Assim sendo, este é o quadro social em que se encontra a maioria da população boliviana. Esses dados já demonstraram que as motivações do fluxo de imigração não são políticas, mas econômicas. Como a maioria da população tem baixa qualificação, os trabalhos artesanais, cultura e de campo e de costura são os de mais fácil acesso. Esse último texto, então, ele enfatiza a questão econômica para justificar a imigração dos bolivianos. Segundo o texto, esses imigrantes têm procurado abrigo em países mais desenvolvidos como o Brasil, pois vivem em condições miseráveis em seu país de origem. Visto a temática, vamos à produção de texto. O Davis recebeu um texto sobre essa temática aí e nós corrigiremos em conjunto. Título: A Nova Imigração. Desde o período colonial, o Brasil recebe de braços abertos imigrantes de diversas nações. Atualmente, esse fluxo imigratório se mostra um desafio à gestão federal, não só porque enfrenta julgamentos dos brasileiros, mas também pela dificuldade de alocá-los,
visto a proporção da crise econômica que assombra o país? Bom, nós precisamos primeiro entender a organização deste primeiro parágrafo. A primeira informação que aparece: desde o período colonial, o Brasil recebe de braços abertos imigrantes de diversas nações. Aqui, o autor do texto foi um pouco sucinto, ele poderia ser mais específico ainda, que tipo de imigrantes vieram para cá, de diversas nações, ele generaliza demais. Poderia ter falado dos italianos, poderia ter falado dos angolanos, dos moçambicanos, dos ingleses, dos espanhóis, enfim, e uma pequena pontuação das características de cada um desses grupos. É um contexto, me dá uma ideia de sintonia de imigração, que isso não é algo somente atual, já aconteceu em outros momentos e certamente acontecerá. Então, é uma ideia de contexto que poderia ter sido um pouco melhor explorada. Na sequência, atualmente esse fluxo imigratório se mostra um desafio à gestão federal. Aqui funciona como a declaração. Ele está falando do movimento migratório para o Brasil no século XXI. Esse fluxo imigratório, movimento imigratório para o Brasil, se mostra um desafio à gestão federal. Aqui não foi feita menção à questão do século XXI, mas deveria ter sido pontuada, por exemplo. Atualmente, esse fluxo imigratório se mostra um desafio à gestão federal brasileira do século XXI. Melhoraria a declaração com relação à essência da temática. Beleza? A declaração, nós precisamos agrupar pelo menos 2 argumentos. Qual é o primeiro argumento que justifica a ideia de, atualmente, esse fluxo imigratório se mostrar um desafio à gestão federal? Por que isso acontece? Não só porque enfrenta julgamentos dos brasileiros, então os brasileiros fazem julgamentos muitas vezes preconceituosos, como, por exemplo, quem vem para cá são pessoas pobres sem qualificação alguma, e os textos de apoio já mencionaram que não é bem assim, mas também, é o segundo argumento, mas também é um conectivo de soma, pela dificuldade de alocá-los. Agora, onde que o Brasil vai colocar todas essas pessoas? Seja para trabalhar, seja uma questão de moradia, seja uma questão de alimentação. Ainda continua uma informação aqui por meio do visto A, que é uma causa. E para o segundo argumento apresentado. Aqui não é o espaço ideal para fazer essa representação de causa. Tá? A causa deve ser usada, a causa do argumento, no caso, a proporção da crise econômica que assombra o país, por causa dela, que existe uma dificuldade de alocá-los, deveria ser usado para explicar lá no terceiro parágrafo. E aqui sobraria um espaço maior para desenvolver melhor esse contexto, especificá-lo um pouco mais, uma vez que ele me parece um pouco genérico quando menciona imigrantes de diversas nações. Beleza? Eu tenho um problema coesivo nesse primeiro texto aqui, percebam aqui, entre o contexto e a declaração não há um conectivo e deveria ter. Todo o texto precisa estar costurado, frase a frase. Tudo bem que eu tenho marcadores temporais. Por exemplo, desde o período colonial até atualmente. Eu tenho esses 2 marcadores temporais. Desde o período colonial acontecia isso. Atualmente acontece aquilo. Esse fluxo migratório, então, eu tenho aí 2 marcadores temporais. Mas seria importante eu usar aqui uma conjunção, por exemplo, nesse sentido. Desde o período colonial, o Brasil recebe de braços abertos imigrantes de diversas nações. Nesse sentido, atualmente esse fluxo migratório se mostra um desafio à gestão federal. Não só porque é uma ideia de causa, mas também é uma ideia de soma para agregar o segundo argumento. Visto A é uma ideia de causa para o primeiro argumento que não deveria estar aqui. Essa informação deveria ser usada lá no segundo parágrafo.
Meu mouse aqui está mouses, no segundo parágrafo. Beleza? Vamos então para a estrutura do segundo parágrafo. O segundo argumento, o primeiro argumento estava em torno da ideia de enfrentar o julgamento dos brasileiros. E o segundo argumento em torno da dificuldade em alocá-los. Então, eu preciso desenvolver essa ideia de enfrentamento do julgamento dos brasileiros. Então, o texto começa assim. A priori, no filme Estrelas Além do Tempo, aqui eu já trago uma referência. E é importante, é uma das maneiras de eu começar o parágrafo sem perder a linha de raciocínio, sem perder a textualidade, sem perder a sequência textual. Referência. Tá, o que acontece nesse filme? Teoria. Vemos mulheres negras altamente qualificadas, exercendo cargos na NASA, sendo vítimas de preconceito e subestimação. Então, é essa a teoria segundo aquele filme Estrelas Além do Tempo. Aí eu vou precisar de um conectivo para trazer a minha opinião. Ao seguir essa linha de pensamento, podemos denotar qual é a linha de pensamento? Essa linha que está lá no filme, que tem pessoas que são discriminadas, que têm qualificação profissional, alta qualificação profissional, mas em razão de preconceito e de subestimação, acabam sendo vítimas, né, de preconceito em razão da etnia, em razão de questões sociais, enfim, de qualquer espécie aí de preconceito. Então, ao seguir essa linha de raciocínio de que existem pessoas que enfrentam muito preconceito, apesar de serem altamente qualificadas, podemos denotar o caso dos haitianos que chegam ao Brasil, muitas das vezes qualificados, em busca de melhores condições de vida. Esses acabam sendo discriminados. Então, trouxe um paralelo do que o que acontecia com os haitianos e com aquilo que acontecia no filme. Em razão do racismo institucional ou pelo sentimento brasileiro egoísta que lhe foi tirado algo em relação ao mercado de trabalho. Então, aqui eu uso isso como justificativa para dizer por que razão os haitianos sofrem preconceito. Dentro dessa estrutura, eu consigo desenvolver a ideia de que as pessoas estão vindo para o Brasil, mas elas enfrentam o julgamento dos brasileiros. Então, aqui eu estou falando do julgamento dos brasileiros, porque os brasileiros discriminam os haitianos, mesmo que qualificados, porque eles estão em busca de melhores condições de vida, porque existe um racismo institucional, ou pelo sentimento brasileiro egoísta, como se os haitianos estivessem tirando os nossos postos de trabalho, os postos de trabalho dos brasileiros. Beleza? Aí eu preciso concluir o parágrafo. A conclusão deste parágrafo se dá assim: essa ideia se mostra enraizada. Como o próprio texto aqui menciona, um racismo institucionalizado faz parte da nossa instituição brasileira. Um preconceito brasileiro egoísta, como se o brasileiro precisa de trabalho, ok, há brasileiros desempregados, não há oferta de trabalho para todos, mas os haitianos não estão vindo roubar as nossas vagas de trabalho. Então, é dentro dessa perspectiva. Bem bacana o desenvolvimento do texto. Vamos chamar a atenção aqui para os conectivos, a priori, para introduzir o parágrafo. Ao seguir esta linha de pensamento para ligar a referência e a teoria com a opinião. Aqui o Davis não destacou em preto, mas nós temos a ideia de causa, né? Justificativa, em razão disso, e a ideia de conclusão com o assim. Vamos agora para o terceiro parágrafo. Neste terceiro parágrafo, nós vamos desenvolver a ideia de dificuldade de alocá-los. Outro sim. Semelhante à citação de Bauman não são, semelhante à citação de Bauman é uma referência.
Não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. Então, eu tenho aqui uma teoria para fundamentar o meu parágrafo. Aqui há um equívoco de ligação, porque quando a gente diz podemos relativizar as prioridades, já é uma opinião. Só que não existe conectivo entre referência e teoria. Entre referência e teoria até tem, mas eu não tenho um conectivo entre a teoria e a opinião. Então, nesse sentido, ele deveria estar antes. Ele deveria estar aqui, ó, depois do elas. Não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa relação a elas. Nesse sentido, podemos relativizar as prioridades. Questionamos os princípios morais. Ou questionando os princípios morais. O que é mais importante? Atender aos estrangeiros ou frear a miséria que permeia boa parte da nação brasileira? É fato que nos dias atuais o Brasil não está em situação de acolher novos cidadãos. Então, essa é a opinião do autor do texto. Em razão do desemprego em massa. Então, é por isso que o Brasil não está preparado para receber novos cidadãos, em razão do desemprego em massa. É a justificativa para aquela opinião emitida ali. Bom, aqui há um equívoco de pontuação, né? Deveria existir aqui um ponto final. Em razão do desemprego em massa. Poderia aqui fazer com letra maiúscula. Assim, aqueles ilegais, né, fazendo uma referência aos haitianos ou aos imigrantes, pode ser... esse meu estão aqui ficou feio, mas tudo bem. Estão à margem da sociedade. Beleza? Chamando atenção aqui para os conectivos, nós temos aqui o outro sim para introduzir o parágrafo. O nesse sentido, para fazer a junção da opinião com a teoria, mas ele foi usado aqui não numa posição estratégica adequada. O em razão de, para juntar a causa à opinião. E o assim, para fazer a conclusão do parágrafo. Assim, aqueles ilegais estão à margem da sociedade, ou ficam à margem da sociedade. Seguindo. Quarto e último parágrafo que eu preciso fazer. Dessarte é um conectivo de conclusão dessa arte, dessa maneira. O movimento migratório para o Brasil realmente se torna um revés político-administrativo. É a reafirmação do tema, que foi colocado lá no primeiro parágrafo na declaração. Lembrando que no parágrafo conclusivo deve ser elaborada uma proposta de intervenção. Para que isso se resolva, então é um conectivo, precisamos de ofertas de emprego. O quê? Precisamos de oferta de emprego. Por partes das grandes empresas. Na verdade, aqui está meio passivo, deveria dizer. As grandes empresas devem ofertar empregos, mais empregos. É isso que deve acontecer. Eu deveria reestruturar assim. As grandes empresas, para que isso se resolva, as grandes empresas devem ofertar mais empregos. Como elas vão fazer isso? Por meio de programas inclusivos no mercado de trabalho. Para que elas vão fazer isso? A fim de diminuir as críticas aos imigrantes. Aí aqui eu deveria colocar um ponto final para a segunda intervenção, que eu tenho uma ideia de soma. Além disso, vírgula, é de suma importância a criação de um bloco econômico que vise, quem visa a alguma coisa, que vise a auxiliar países emergentes com grandes fluxos imigratórios. Bom, além disso, quando eu digo é de suma importância a criação de um bloco econômico que vise auxiliar países emergentes com grandes fluxos imigratórios, eu estou falando de o que deve ser feito. Quem é que vai fazer isso? Por parte dos que sofrem com imigrados. Com qual finalidade eu vou fazer isso?
com o fim de diminuir esse movimento? Bom, uma boa intervenção é aquela que diz o que deve ser feito, quem vai fazer, como vai ser feito, para que vai ser feito, quando, onde e por que se resolve a alçada. Então, essas informações são necessárias. A falha aqui da proposta de intervenção é utilizar de forma passiva esses primeiros elementos aqui da primeira intervenção e também não especificar na segunda intervenção, que é por parte dos que sofrem com os imigrados, que devem criar um bloco econômico que vise auxiliar países emergentes com grandes fluxos emigratórios, como que isso vai ser feito? Né? Não está claro aqui. Então, é um texto bom, mas que não pode ganhar nota máxima, infelizmente, a nenhum critério. Vamos relembrar por quê? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua escrita. O professor não especificou aqui, a não ser aquela questão da regência do verbo visar. De qualquer maneira, um erro de regência vai impedir a nota máxima aqui. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Ele aplicou. Ele falou de Bauman, ele trouxe um filme, ele falou do período colonial. Então, ele tem várias áreas do conhecimento e ele está desenvolvendo o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Lembrando que faltou lá no primeiro parágrafo, na declaração, mencionar século XXI, que fazia parte do tema. Toda a ideia do tema deve estar posto na declaração, porque senão pode se configurar uma fuga parcial. Portanto, não vai poder ganhar nota máxima. Selecionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A argumentação. Sim, a argumentação aqui foi bem feita. Lá no segundo parágrafo, no terceiro, aliás, a opinião ficou dividida, o conectivo ficou pelo meio. É uma argumentação representativa, né? Nós poderíamos melhorar isso daqui. Vamos ver em outras situações o que nós podemos fazer. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação é a questão da coesão. Então, aqui não foi usado lá no primeiro parágrafo entre o contexto e a declaração conectivo, é uma falha. Não foi usado, por exemplo, no terceiro parágrafo, a teoria e a referência entre elas para trazer a opinião, não foi usado também o conectivo, e isso é uma falha que não permite ganhar nota máxima aqui. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. É a proposta de resolução. Qual foi a falha aqui? Tem duas propostas, só que os agentes não estão claros por parecerem passivos na estrutura textual, e na segunda referência, ela não trouxe a ideia de modo como que aquilo deve ser feito. Então, vai ficar também com 160. Esse texto teria aí uma nota 800. Atenção, então, às observações do professor acerca da estrutura, que eu me ative mais aqui. No outro momento, veremos as questões gramaticais ou as orientações acerca do desenvolvimento da argumentação. Por hora, é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Ou melhor, não, nós temos uma tarefa. Atenção. Tarefa, proposta 2, da página 215. Uma outra proposta de redação. Eu gostaria que mais um aluno me encaminhasse o texto e o Davis vai fazer uma correção similar a essa do próximo texto encaminhado. Beleza? Lembrando que quanto mais nós escrevermos, melhor. E quanto mais nós termos textos corrigidos e nós estarmos atentos à correção desses erros, melhor vai ser para nós no final do ano, quando fizermos o Enem e o vestibular. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.